Olá, pessoal. Shalom Adonai. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe abundantemente. Que essa graça derramada, o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, seja derramada sobre a sua e a minha cabeça. Que nessa manhã Deus traga entendimento, sabedoria e a revelação da palavra. Que Deus te encontre, que Deus resplandeça sobre você a luz do seu rosto, que aonde houver trevas, aonde houver falta de entendimento e de conhecimento, que Deus possa te alcançar nesta manhã de hoje. Então, Deus é bom todo o tempo e nós temos que agradecer a Deus pelas suas bondades, porque o amor de Deus é rico, é misericordioso, é longânimo. Irmãos, eu estava vendo aqui como Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Porque no livro de Mateus fala que quando Maria estava prestes a dar à luz, Maria foi para ter o bebê numa manjedoura, né? Então, ali num lugar sem luxo, sem nenhuma boniteza. Mas os magos, os adivinhos, os astrólogos, vieram para presentear o Rei da Glória, né? Então, como Herodes estava à procura do menino Jesus, falou para os magos: vocês vão, quando vocês encontrar com ele, vocês voltem para mim, dizer aonde ele está, que eu queria adorá-lo. Só que o intento dele não era adorá-lo, era mandar matar a Jesus, né? Então, os magos tiveram uma revelação, Deus revelou para eles em sonho: vocês não voltem pelo caminho que vocês vieram, vocês tomem outra direção, né? Porque Herodes queria saber aonde estava Yeshua. Só que Deus avisou no sonho aos magos e os magos não voltaram pelo mesmo caminho que eles vieram. Então Herodes ficou furioso porque se sentiu enganado e ali mandou cometer uma grande destruição na vida dos filhos dos hebreus. Os meninos hebreus, Herodes mandou matar. Mas quando Deus ele quer guardar, quando Deus quer esconder alguém, Deus ele tem a sua caverna, Deus tem o seu esconderijo para manter alguém guardado e escondido até que o perigo passe. Então o menino Jesus ficou no Egito até os 2 anos de idade e depois até que houve a morte do rei Herodes, e ali ele pôde prosseguir a sua caminhada. Meus queridos, Deus ele é nosso esconderijo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não há nada impossível para Deus. Deus é o ator e consumador da nossa fé. Deixa eu falar para você. Ontem eu estava testemunhando em relação àquela pessoa que recebeu, que foi absolvida, né? Então, só que eu estava lembrando de um detalhe que a pessoa me contou, né? Que a mesma boca que condenou, a mesma boca que estava condenando, foi a mesma boca que absolveu. Agora você ainda duvida das coisas de Deus? Você ainda duvida do que Deus é capaz de fazer? Uma pessoa te condena e depois a pessoa vai lá e tira toda a acusação que foi feita. Então, o que eu quero dizer para você, que aonde o homem traz maldição, ameaça, confusão, contenda, Deus chega e muda o trajeto daquela pessoa. Porque a oração é a chave da vitória.
A oração move as montanhas, né? Porque a viúva, ela bateu várias vezes na porta do juiz iníquo. Mas aquele juiz era tão má que ele mesmo disse: não espere nada de mim, porque eu não tenho a Deus e nem respeito homem algum. Agora você imagine o tipo de juiz que era esse, que deu logo uma resposta agressiva para aquela viúva que estava pedindo que ele fizesse justiça pela sua causa. Mas mesmo recebendo uma palavra dura, uma palavra de condenação, ela não desistiu, ela não desanimou. Todos os dias ela estava lá. Ai, glória a Deus, aleluia. Todos os dias ela estava lá, pedindo que ele fizesse justiça pela sua causa. Então aquele juiz se sentiu tão incomodado que ele disse: eu vou resolver a causa dessa mulher para ela me deixar em paz. Então ele foi lá e restituiu algo que ela estava precisando. Deus irá restituir algo na sua vida que você está precisando que venha a ser restituído. Deus tem algo a realizar no seu dia de hoje, né? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus, ele não é homem para que minta, e nem é ser humano para mudar de ideia. Deus não muda de ideia. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa por alguém, você pode descansar no Senhor, que absolutamente é certeza que ele irá fazer. Então, eu tenho certeza que essa pessoa que recebeu essa benção, quantas noites ela não ficou sem dormir? Quantas vezes ela foi comer e dava um nó no estômago? Quantas vezes ela não sofreu de crises de ansiedade? Quantas noites ela não acordou apavorada? Talvez sentindo o barulho das trancas de uma prisão. Quantas vezes essa pessoa não ficou com a fobia devido o que ela passou? Porque foi julgada injustamente. Porque tiraram conclusões erradas. É por isso, irmãos, que uma vírgula faz muita diferença na vida de um ser humano. Você está me entendendo? Então, muitas vezes nós presenciamos casos que para o homem a causa está perdida. A causa está perdida. Mas quando eu vou ao pé da cruz, quando eu me agacho, quando eu me proponho a buscar, me posiciono a buscar a Deus em oração por aquela causa, você pode ter certeza que Deus vai responder a oração, viu? Porque Deus, ele gosta de dar corda. Deus gosta de dar corda para o ímpio. Deus gosta de dar corda para o incircunciso. Deus gosta de dar corda para as pessoas, para eles acharem que estão com a bola toda. Aí quando a pessoa acha que está por cima, que fez aquela tremenda daquela injustiça com a pessoa, que acha que está por cima, que ganhou medalha e está batendo palma, aí Deus chega aí, puxa a corda. Aí Deus começa a dar as coordenadas. Deus começa a dizer como é que vai fazer, o que vai fazer. Entendeu? Só que quando a gente está naquela luta, a gente não consegue enxergar a porta de saída. A gente não consegue enxergar um palmo adiante do nosso nariz. Muitas vezes passamos por lutas, desavenças, vendavais, mas a gente não pode perder o posicionamento diante de Deus. Irmão, eu estava lendo aqui a palavra que eu falei ontem sobre Balaão. Para você ter uma ideia, Balaão era um profeta.
Balaão era um profeta que Deus vinha e falava com ele. Balaão, ali mais Balaque, levantaram foi 7 altares. E todos os altares, eles sacrificaram novilhos e carneiro em cada altar. Porque Balaque seguiu as instruções de Balaão. O rei, ele seguiu as instruções de Balaão para levantar altar para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Mas o mais interessante é que quando Balaão fazia o sacrifício, Balaão dizia para Balaque: prepara 7 altares e oferecia um novilho em cada e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem. Então ele oferecia, fazia o sacrifício e ele dizia para Balaque: fica aí que eu vou subir no monte, esperar Deus vir falar comigo. Porque ele tinha certeza que ele não podia falar uma palavra contra Israel. Porque se ele falasse uma palavra contra o povo de Deus, ele estava morto. Então, Balaque me trouxe de Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoa Jacó para mim. Venha anunciar a condenação de Israel. Então, Balaque e o rei de Moabe queria ver a ruína de Israel. Porque Israel era uma multidão, era uma nação imensa, que florescia no deserto, que prosperava no deserto, que tinha tudo. Eles estavam vindo do Egito e já vinham sobrecarregados de bênção. Enquanto eles estavam estabilizados na sua cidade, mas eles não tinham a riqueza que Israel tinha. Então eles tinham raiva, tinham inveja e eles queriam eliminar com a nação de Israel. Só que cada altar que Balaão levantava junto com Balaque, Deus agia de forma diferente. Em vez de se tornar em maldição, se tornava em bênção para o povo de Israel. Então, meus queridos, Balaão era um profeta. Quantos profetas não existem na face da terra? Como Balaão. Quantos profetas não existem na face da terra, dentro das igrejas, como Balaão? Que são motivados a profetizar através de dinheiro e profetizar só o que a pessoa quer ouvir. Por quê? Tem pessoas que sustentam profeta. Por quê? Porque eles querem que o profeta esteja à disposição dele para profetizar coisas boas para ele. Tá na luta? Vai atrás do profeta para ouvir uma profecia e leva uma profetada. Escuta o que não deve escutar. Paga um preço que não deve pagar. Porque o profeta, Deus ungiu o profeta, foi para nos alertar. Foi para trazer a palavra de Deus para nossos ouvidos. Porque Balaão estava sendo induzido por Balaque. Ele ia ganhar muito dinheiro, ouro e pratas e tecido, especiaria em tudo ele ia ganhar. Se ele tivesse feito o que Balaque tinha mandado ele fazer. Mas ele não fez, ele fez o que Deus mandou ele fazer. É engraçado, ele saiu para fazer uma coisa e Deus fez ele fazer outra. Então não adianta a gente se apoiar em profeta, não adianta se apoiar nas profecias que estão saindo por aí. As pessoas muitas vezes estão com a casa toda torta, toda arruinada. E as pessoas, e tá com a vida torta, errada. E o profeta, porque ganhou uma boa comissão, vai profetizar o que está agradando aos olhos de quem deu. Acabe e Josafá eram 3 reis que iam para a guerra. E Josafá, como era um homem que conhecia a Deus, mandou perguntar: não tem alguém aqui, um profeta aqui, a qual podemos consultar a ele?
O profeta é para ser consultado, mas o profeta é para orientar o que você tem de fazer na sua casa, no seu trabalho, né? No meio da sua família. É para orientar você a andar no caminho correto, no caminho certo. Então, quando o profeta chegou e disse para Acabe e para Josafá e o outro rei, se você for para a guerra e voltar vivo, Deus não falou na minha boca. Acabe, irado, com raiva, disse, eu não falei que ele nunca fala nada bom ao meu respeito? Mandou jogar o profeta Micaia na prisão. A pão e água. Foram para a guerra, Acabe morreu na guerra, o outro rei morreu na guerra, só voltou Josafá. Porque Josafá escutou a voz de Deus. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós somos vencedores e abençoados. Agora, quando nós escutamos a vozes do anticristo, a gente é fracassado. Porque hoje as pessoas querem viver de aplausos. As pessoas hoje querem ser centro das atenções. Se alguém orar melhor do que ela, você já é excluída. Né? Se você pregar melhor do que ela, você já é excluída. Porque as pessoas hoje, entendeu? Faz os seus grupinhos e quem monta o grupinho quer pregar melhor, quer cantar melhor, quer falar mais bonito. E se alguém se levantar com a oração que seja melhor, vamos supor, melhor, mas eloquente do que a dela, você está excluída. Então, isso não é o Espírito Santo de Deus, isso é o Espírito do anticristo. Que você vê que a pessoa faz um arsenal, as pessoas fazem um arsenal e faz uma montagem, né, de orações muito bonitas, orações muito perfeitas. A oração é aquela que sai daqui, que você está sentindo. Você tem que falar na oração que você está vivendo, o que você está passando, entendeu? Deus, eu estou passando problema com enfermidade, Deus, estou passando problema com meu filho, Deus, estou passando problema com meu marido, Deus, estou passando problema no meu emprego, Deus, eu estou passando problema financeiro, e já aconteceu assim, 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 assim. Deus, outro dia eu estava numa igreja e eu estava orando, e depois, quando terminou aquela oração, um irmão se levantou e falou assim, a sua oração é muito diferente, porque todos estavam orando naquele ciclo, mas ele parou para ouvir minha oração. Porque eu estava levando a Deus o que está acontecendo com o povo, com os jovens, com os casais, com as pessoas que querem servir a Deus, como o evangelho está atrofiado, como o povo de Deus está atrofiado, porque eles só estão vendo o que eles acham que é bom, o que eles acham que está certo. Né? As pessoas já não querem mais ouvir um conselho, já não querem mais sentar para ser orientada, não querem mais seguir os passos de Cristo. Eles estão seguindo os passos dos homens. Né? E Deus quer que a gente siga os passos dele. Então Balaão disse a Balaque, construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Prepare 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque seguiu as instruções de Balaão. Quantas pessoas estão seguindo as instruções dos homens? Quantas pessoas estão correndo atrás de profeta porque quer que o profeta resolva o problema dela? Ela quer que o profeta resolva o problema que ela está vivendo dentro da casa dela. Sendo que sei eu que tenho que ir falar para o Espírito Santo o meu problema. Eu posso pedir orientação, posso pedir ajuda em oração, mas o profeta, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai me dar uma direção, uma orientação. Ele não vai me dar uma solução, porque a solução para o meu problema, quem vai me dar é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui que então Balaão
disse a Baraque: fique aqui junto ao holocausto, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Viu? Ele preparou o altar para amaldiçoar uma nação. Mas ele não amaldiçoou enquanto ele não deixou Deus vir falar com ele. Ele não era profeta? Ele não era um vidente? Mas ele teve ousadia de fazer o que o rei Balaque queria e o rei de Moabe queria? Não. Ele preparava o altar, ele deixava o rei lá, ele ia buscar a orientação de Deus. Então, nós temos que buscar a orientação de Deus em tudo que nós vamos fazer. Entendeu? Para que a gente não venha ser decepcionado, não venha ficar envergonhado, porque a maioria do povo hoje está tudo decepcionado, envergonhado por quê? Porque recebeu uma má orientação. As pessoas hoje estão fazendo as escolhas. As pessoas hoje, elas decidem, né, a quem elas querem seguir, a quem elas querem agradar. Agradar a Deus é muito difícil. Agora, agradar o homem é fácil. Eu posso agradar o homem dando um presente, eu posso agradar o homem dando um colar de pérola, dando uma boa quantia de dinheiro, dando um bom veículo, uma casa muito bonita. Isso eu estou agradando ao homem. Mas agradar a Deus é negar a si mesmo. Agradar a Deus é fazer a vontade dele. É rejeitar as coisas que aos nossos olhos é bonito, mas e aos olhos de Deus é? Então Deus abençoe você nessa manhã, que Deus te dê vitória, porque Ele tem uma porta aberta de salvação, Ele tem uma porta escancarada, que vai entrar por ela as ovelhas, Deus vai abrir porta financeira, Deus está desbloqueando imóveis que estava bloqueado, Deus está desbloqueando algo que você estava pedindo. Deus vai te dar, mas seja grata. Use a palavra gratidão para agradecer a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito. Meus amados irmãos, alguma vez Deus fala e não cumpre? Alguma vez Deus prometeu e Ele não vai cumprir? A não ser que não foi Ele que prometeu. Mas se foi Ele que prometeu, você não morre fora da promessa de Deus. Irmão, quando Deus promete, Deus cumpre com a palavra dele. Fique em paz, Deus te abençoe e tenha um ótimo dia nesse dia de terça-feira. Jesus nos ama. Irmã Aurineide, um bom dia para a senhora, um abraço. Quero dizer para a senhora e para as irmãs que em setembro, em nome do Senhor Yeshua e Amashia, eu estarei aí em Brasília. Amém? Quando eu chegar, eu avisarei. O seu telefone que a senhora me deu não funciona. Então, um grande abraço a todas as irmãs e todo o povo de Deus na face da terra. Um beijo para você.